Fala, YouTube! Que bom que você está aqui conosco. A gente vai começar agora o bloco talvez o mais esperado dessa nossa sequência, as questões de eletrodinâmica. Você sabe que a eletrodinâmica cai muito no Exame Nacional do Ensino Médio. Então nós não teremos somente um bloco de eletrodinâmica, serão vários blocos de eletrodinâmica. E eu convido você a seguir resolvendo as questões conosco, tá certo? Então vamos nessa! Galera, nessa questão, você está diante de um relógio marcador de consumo de energia elétrica, tá bom? Normalmente, hoje em dia, nas residências, nos edifícios mais novos, esses marcadores são digitais. Mas quem mora em um edifício um pouco mais antigo, ou uma casa um pouco mais antiga, ainda encontram os marcadores, ou os marcadores dessa forma. Tá certo? Que são eficientes do mesmo jeito. A leitura que é um pouco dificultada para o leigo. Tá? Já os marcadores digitais fica mais fácil até para o leigo perceber, tá? Acompanhar esse consumo. Então, essa questão visa esse debate, visa mostrar como é que você faz uma leitura, tá certo? De um relógio como esse daí. Então, vamos lá. A energia elétrica consumida nas residências é medida em kWh por meio de um relógio medidor de consumo. Nesse relógio, da direita para a esquerda, tem-se o ponteiro da unidade, da dezena, da centena e do milhar. Se o ponteiro estiver entre dois números, considera-se o último número ultrapassado pelo ponteiro. Suponha que as medidas indicadas nos esquemas seguintes tenham sido feitas em uma cidade em que o preço do kWh fosse de 20 centavos, tá certo? Então vamos lá, a gente precisa ler a leitura atual, tá certo? Precisa escrever, precisa identificar a leitura atual e a leitura do mês passado, fazer uma subtração para ver quantos kWh foram consumidos durante esse mês. A partir daí, a gente vai multiplicar por 20 centavos, que é o valor do kWh, sem nenhum problema. Vamos à leitura. A leitura atual, indo da esquerda para a direita, que é mais fácil, você tem um número entre 2 e 3, o primeiro relógiozinho, então é 2. O número entre 7 e 8, então é 7. O número não, né? No caso, o ponteirozinho. O terceiro ponteiro está sobre o 8, então 2.780. E o quarto está sobre o número 3. Então, recapitulando, primeiro relógiozinho, certo? Primeiro marcador está entre 2 e 3, então é 2. O segundo entre 7 e 8, então é 7. Terceiro está sobre o 8, então é 8. E o quarto está sobre o 3, então eu tenho 2.783. Anota aí, vai. 2.783. Beleza. Leitura do mês passado. Relógio entre 2 e 3, 2. Relógio entre 5 e 6, percebe aí, ó. Então é 5. Então 2.500. Relógio entre 6 e 7, 600. E entre 3 e 4 é o 3. Então, 2.783 em cima. 2.783 é a leitura atual. E 2.563 foi a leitura do mês passado. O que me dá 220 kWh de consumo mensal. Sendo que ele diz que cada 1 kWh vale 20 centavos. Então eu pego esse valor, multiplico por 20 centavos. Que vai me dar um consumo no final do mês de R$ 44. Bonitinha a questão, não é isso? Então, R$ 44. Gabarito letra E. Gabarito letra E. Beleza, vamos lá. Questão de número 2. Também sobre consumo de energia elétrica. A distribuição média por tipo de equipamento do consumo de energia elétrica nas residências no Brasil é apresentada no gráfico.
Como medida de economia, em uma residência com 4 moradores, o consumo mensal médio de energia elétrica foi reduzido para 300 kWh. Não é de 300 kWh, é para 300 kWh. Se essa residência obedece à distribuição dada no gráfico, e se nela há um único chuveiro de 5.000 watts, ou seja, de 5 kW, porque 5.000 watts, 5 kW, pode-se concluir que o banho diário de cada morador passa a ter uma duração média em minutos de quanto? São 4 moradores. O consumo foi reduzido para 300 kWh. Vamos colocar uma média de 75 kWh para cada morador. Então, cada morador consome mês 75 kWh. Fechou? Guarda essa informação, anota aí, cada morador. Porém, o chuveiro equivale a 25% do consumo individual de cada morador. Tá bom? Então, o chuveiro equivale a 25% de 75 kWh. Tá? Então, deixa eu colocar aqui. Cada morador tem, em média, um consumo mensal de 75 kWh, tudo isso por mês, tá certo? Porém, ele diz que 25% equivale ao chuveiro elétrico. Então, isso aqui vezes 0,25. Para eu encontrar logo quanto ele gasta mês do chuveiro elétrico. Tá certo? Então, 75 vezes 0,25. Deixa eu pegar a minha maquininha aqui, que você não está vendo, mas eu estou com ela aqui. 75 vezes 0,25. Vai dar 18,75. Então, eu tenho 18,75 kWh de consumo mensal só do chuveiro elétrico. Se eu pego isso e divido por 30 dias, eu vou ver o consumo diário. Então, o consumo diário vai ser 18,75 dividido por 30, tá certo? Então, o chuveiro elétrico consome 0,625 kWh de energia. Beleza? Sendo que ele quer saber, então, qual deverá, agora não é que consome, né? É irá consumir. Qual deverá ser o tempo do banho diário de um morador desses daí? Bom, energia, potência, vezes o tempo. A energia eu tenho já 0,625 kW. A potência do chuveiro, 5 kW. E o tempo que eu quero? Isso aqui vai me dar um tempo de 0,125 da hora, tá? Eu estou trabalhando só em hora aqui. 0,125 hora. Que quando eu multiplico por 60, 0,125 vezes 60, porque eu tenho que passar para minutos, vai dar um banho de 7 minutos e meio. É o tempo de cada um dos banhos dos moradores dessa residência. Então, 7 minutos e meio, que me dá como gabarito letra C. Opa, cliquei na questão errada. É essa aqui que eu quero. Isso aqui, pronto. Questão bonitinha também. Vê lá. Na avaliação da eficiência de usinas quanto à produção e aos impactos ambientais, utilizam-se vários critérios, tais como razão entre produção efetiva anual de energia elétrica e potência instalada, ou razão entre potência instalada e área inundada pelo reservatório. No quadro seguinte, esses parâmetros são aplicados às duas maiores hidroelétricas do mundo, Itaipu no Brasil e Três Gargantas na China. Rapidamente explicando, você não deve levar em consideração somente a potência instalada naquela usina. Você precisa ver se a produção de energia elétrica dela é legal. Às vezes ela tem uma grande potência instalada, mas não tem uma grande produção efetiva de energia elétrica.
Ao mesmo tempo que durante essa produção, durante esse funcionamento, você precisa ver qual a área, tá, inundada, tá, o quanto de área, quantos quilômetros quadrados essa usina ocupou ou ocupa para produzir isso daí. Quanto menos ela ocupar produzindo mais energia, ela também ganha ponto, ela também é mais eficiente. Tá bom? Vamos aos itens. Item 1. A energia elétrica gerada anualmente e a capacidade nominal máxima de geração de energia elétrica de Itaipu são maiores que as da hidrelétrica de Três Gargantas. Negativo. A potência instalada de Três Gargantas é maior que a de Itaipu. Itaipu produz efetivamente mais energia elétrica, mas a potência instalada é menor. Consequentemente, o item está errado. Beleza? 2. Itaipu é mais eficiente que Três Gargantas no uso da potência instalada na produção de energia elétrica. Correto? Porque você tem uma potência instalada menor. Beleza? E uma produção efetiva de energia elétrica maior. Então, ela é mais eficiente nesse parâmetro, nesse quesito. 3. Então, 2 está certo. 3. A razão entre potência instalada e área inundada pelo reservatório é mais favorável na hidrelétrica Três Gargantas do que em Itaipu. Verdade. Se eu pegar a produção de energia elétrica de Itaipu, que é de 93 bilhões de kWh por ano, e dividir por 1.400 quilômetros quadrados, aliás, se eu fizer a divisão de 12.600 megawatts, que é a potência instalada, por 1.400 quilômetros quadrados, vai dar uma relação menor de potência instalada do que em Três Gargantas. Tá? Consequentemente, nesse quesito, Itaipu perde, porque, repetindo, será mais eficiente quem tiver uma maior potência instalada numa menor área inundada. Então, o item 3 também está verdadeiro, itens 2 e 3 verdadeiros, gabarito letra E. Próxima questão. A eficiência de um processo de conversão de energia elétrica, é definida como a razão entre a produção de energia, o trabalho útil, e o total de entrada de energia no processo. Como qualquer processo é assim, né? Você vê quanto de energia entra, quanto de energia foi necessária para iniciar esse processo, chegou a essa máquina, e quanto ela produziu, quanto ela gerou de energia útil. Tranquilo. Nesse caso, a eficiência geral será igual ao produto das eficiências das etapas individuais. A entrada de energia que não se transforma em trabalho útil é perdida sob formas não utilizáveis, como resíduos de calor. Aumentar a eficiência no processo de conversão de energia implica economizar recursos e combustíveis. Das propostas seguintes, qual resultará em maior aumento da eficiência geral no processo? Ele foi muito claro no seguinte ponto. A energia térmica, ela é uma energia, entre aspas, né, indesejada nos processos, por exemplo, de produção de energia elétrica, por exemplo. Porque ela gera uma energia, que é o calor, que é uma energia de difícil reutilização, muito difícil. Então, quanto mais você puder eliminar as perdas por calor, provavelmente mais eficiente será o seu processo, tá bom? Então, ó, vamos logo ao item E, quando ele diz assim, ó, utilizar materiais com propriedades condutoras, com melhores propriedades condutoras nas linhas de transmissão e lâmpadas fluorescentes nas moradias. Perfeito. Você sabe por quê? Porque quando eu uso materiais com melhores propriedades condutoras, eu estou reduzindo com isso o meu efeito Joule, que é a transformação de energia elétrica em energia térmica. E quando eu trabalho com lâmpadas fluorescentes, no último processo, no topo dessa pirâmide, que é a produção de energia elétrica e energia luminosa, eu também terei menos energia térmica, porque as lâmpadas fluorescentes têm uma eficiência luminosa maior do que as lâmpadas incandescentes, cuja eficiência luminosa beira 10%, ou seja, muito ruim. Tá bom? Então, o nosso gabarito é letra E. Última questão, questão de número 5, diz o seguinte. Não é nova a ideia de se extrair energia dos oceanos aproveitando-se a diferença das marés alta e baixa, tá? Usinas maremotrizes. Em 1967, os franceses instalaram a primeira usina maremotriz,
construindo uma barragem equipada de 24 turbinas, aproveitando-se a potência máxima instalada, que era de 240 megawatts. Suficiente para a demanda de uma cidade com 200 mil habitantes. Aproximadamente 10% da potência total instalada são demandadas pelo consumo residencial nessa cidade francesa, aos domingos, quando parcela dos setores industrial e comercial, parcela dos setores industrial e comercial, a demanda diminui 40%, tá certo? Assim, a produção de energia correspondente à demanda aos domingos será atingida mantendo-se. Calma, bora lá. Primeiramente, você tem que entender, deixa eu logo fazer um cálculo aqui para você, que a potência total é 240 megawatts. Porém, aos domingos, você reduz isso aí em 40%. Então, você só fica com 60% desse valor. 60% desse valor, 240 vezes 0,6, 60% desse valor é 144 megawatts. Então, aos domingos, você tem 144 megawatts, que equivale a 60%, porque a demanda reduz. Tá? Disso daqui, 10% vai para as residências. Então, 14,4 megawatts vão para as residências. Tá certo? Então, 14,4 megawatts vão para as residências. Tranquilo até aí, né? Beleza. Bom, então vamos retornar. Cadê? Pá. Item 1. Todas as turbinas em funcionamento com 60% da capacidade máxima de produção de cada uma delas, lógico. Porque se vai reduzir em 40%, se todas trabalharem com 60%, vai atender os 144 megawatts aí, tá? Na verdade, o 14,4 megawatts, tá? Que é 10%. 2. Metade das turbinas funcionando em capacidade máxima e o restante com 20% da capacidade máxima. Então, é metade no total e metade com 20%. Bora lá. Se metade vai ficar com o total, com a capacidade total, lembre-se que a capacidade máxima é 240. Você já tem aqui, deixa eu reescrever isso aqui. São 24 turbinas. Então, cada turbina fica com 24 megawatts. Se eu terei metade na capacidade máxima, eu tenho metade com... São 12 turbinas. Então, eu tenho 12 megawatts produzidas já pela metade dessas turbinas. E a outra metade vai com 20% do total. Ou seja, 20% da capacidade delas. A capacidade delas seria de 12 megawatts. Sendo que ele só vai com 20%, 0,2. Vai dar quanto? 12,4. O 12 megawatts com 12,4 atende os 14,4 megawatts necessários para essa cidade ter todo mundo com energia elétrica aos domingos. Então, o item 2 também está correto, tá bom? Item 3. 14 das 24 funcionando com capacidade máxima, uma com 40% e as demais desligadas. Então, bora lá. 14 com a capacidade máxima, então eu já tenho 14 megawatts, porque a gente já fez anteriormente, e cada uma na capacidade máxima fica com 1 megawatt, porque é 10%, né, 24 megawatts, então são 24 turbinas, cada um fica com 1 megawatt, beleza. Mais uma turbina com 40%, então uma turbina, em vez de ficar com 1 megawatt, vai ficar com 40%, 0,4 de 1 megawatt. E o restante desligado. Então eu tenho 14 mais 0,4, que dá exatamente os meus 14,4 megawatts, que atenderá ao que essa usina precisa. Então, 2 e 3 verdadeiros, então 1, 2 e 3 verdadeiro, tá? Gabarito letra E.
E vamos ficando por aqui, galerinha, tá? Mais uma vez a gente pede aquele like, caso você tenha gostado, porque, como eu sempre repito, é esse like que estimula a gente a estar diariamente gravando as aulas para vocês, tá certo? Se você ainda não está inscrito no nosso canal, também faça isso, que vai nos deixar extremamente felizes, tá bom? Então, um beijão no coração, até a próxima aula, até o próximo bloco de questões de eletrodinâmica. Aquele abração.